aí também, Thiago, cumprimentar o Aquiles, que está fazendo um grande trabalho aí, junto com o coronel Vinícius, que é comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Fala Vascaíno, Aquiles Martins, tudo bem? Passando aqui rapidinho para dar algumas notícias para vocês, né? Ontem eu participei de uma live com Cerrado, lá no canal dele, Vascaíno do Cerrado, com a presença do Leão e uma surpresa agradável, uma grande surpresa do nosso candidato a presidente do Vasco, mas já falando que ele é o presidente do Vasco, só que não é empossado, o grande Levenciano. E aí tivemos várias perguntas lá, fizemos várias perguntas, mas antes disso, eu queria saber dessa reunião que teve, essa reunião sigilosa da grande oposição sempre Vasco com Júlio Brandt e o conselheiro lá, o Sendas, certo? Com o nosso grande presidente, Salgado, que só tá fazendo coisa maneira pelo Vasco. Fiquei sabendo que a reunião foi tipo assim, tu me ajuda que eu te ajudo, certo? Então, cara, eu queria saber o que esses grandes vascaínos estão fazendo pelo Vasco, essa oposição aí, que na verdade tá todo mundo junto nessa coisa, nessa merda toda que tá acontecendo no Vasco. E aí, quando o grande presidente Jorge Salgado pede uma ajuda, não, eu vou te ajudar, porque estão vendo que a SAF tá indo pro buraco, né? E eu vou te ajudar, mas você me ajuda aqui, você me dá umas pastas, bababá. Cara, o Vasco é isso aí, cara, é essa suruba que é o Vasco. Mas eu já fiquei sabendo que a SAF tá indo pro buraco, né? Mas também se não for pro buraco, dá uma olhada aí do que o Leve falou na live lá do Cerrado. O Leve falou para vocês o seguinte: vamos dar uma moral. E o Leonardo Silva, que chegou agora também. Levem, se a SAF sair, o senhor pode comprar o Vasco. Tá aí todo mundo querendo que o Leve compre o Vasco da Gama. Eu vou deixar duas possibilidades já, hein? Se forem levar para frente, eu vou chegar lá na mesa e vou botar. Quero ver se vão vender para melhor oferta ou se vão vender para quem querem. Então você já está com 2 compradores. Duas alternativas, beleza. E para deixar claro, né, até deixar o Aquiles dar uma boa noite, tem um vídeo que é uma participação sua na Bandeirante, e você fala sobre os clubes se tornarem clube empresa, e tem uma participação sua em uma live, não sei se foi aqui no meu canal, onde a gente debateu esse assunto, e você falava a respeito de ter um CNPJ, de ter abrir uma empresa, mas não deixar de ser clube associativo. Esclarece para as pessoas que falam que você lá atrás queria que o Vasco se tornasse clube empresa e agora não quer, para que as pessoas entendam aí qual que é a sua opinião a respeito. Rapaz, a longo prazo eu quero que o Vasco se torne clube empresa, que o Vasco tenha uma fundação para cuidar das suas entregas sociais, para que possa, com o CNPJ dessa fundação, arrecadar projetos incentivados. O Minas Tênis arrecada cerca de 40 milhões de reais por ano de projetos incentivados. O arquirrival arrecada cerca de 30 milhões. O Vasco não arrecada nada. Tem alguma coisa aqui, E o Vasco tem no seu DNA a história de ter praticado pelo menos 58 modalidades esportivas. Talvez seja o clube brasileiro com mais medalhas olímpicas. Então a gente precisa construir estruturas inteligentes. Quando eu falo disso, eu não falo de vender o Vasco, eu falo da gente ter estruturas inteligentes, ou seja, do Vasco ter suas próprias subsidiárias. O Vasco ser dono dos seus negócios. Por exemplo, o Benfica, ele é organizado de uma maneira onde existe no Benfica 14 empresas. Uma cuida do estádio, outra cuida do marketplace, outra cuida do futebol, outra cuida de outros negócios do clube, mas são 14, do marketing, são 14 empresas. Então, outra coisa que é importante, você com uma subsidiária aberta, 100% do Vasco, você consegue migrar para as vantagens de centralização de credores e você consegue arrecadar possibilidades de investimentos onde você pode dar como garantia os ativos dos equities da empresa criada. Então você aumenta o teu leque de ativos para oferecer como securitização. Então existem estratégias financeiras que podem ser inteligentes. Mas não é isso que está se falando, nem é nem isso que eu falei lá atrás.
como opção financeira, solução financeira para o Vasco hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que o melhor seria uma possibilidade de financiamento externo. Porque o dólar está na lua, não vai ficar na lua por muito tempo, a gente não sabe o que vai acontecer este ano no país, dependendo do que acontecer nas eleições, o cenário econômico pode mudar bastante. Em 2023 a gente pode ter uma situação econômica onde o dólar não esteja na situação que está, o que é até bom para o país. Não estou elogiando que esteja dessa maneira, o que é até bom para o país. Quanto menor a moeda estrangeira em relação ao real, melhor para o país, em geral. Mas agora há uma oportunidade. É uma questão de oportunidade. Você quando faz opção financeira, quando você busca a solução financeira, e é muito importante também esclarecer o seguinte, hoje eu estava fazendo uma reflexão, Thiago, e eu vi algumas pessoas colocando que o Somamos, ele iria endividar o Vasco, que a solução do Somamos é pegar empréstimo. Não, mentira. O Somamos, ele é um acelerador de receitas. O Somamos não é a tomada, o Somamos não é a solução financeira do ponto de vista da tomada de empréstimo. A solução financeira que o Somamos oferece é o crescimento do Vasco. Esse crescimento só é possível de ser feito ao longo dos anos, através de novos negócios que sejam estabelecidos, que venham maturar novas receitas ao longo dos anos, aumentando o nosso faturamento, que, na minha opinião, é o problema crônico do Vasco, a baixa arrecadação que a gente tem. Então, o Somamos, ele é um acelerador de receitas através de projetos. Só que, como existe uma demanda do vascaíno por disputar títulos, e qualquer empresa que se preste olha para a demanda do seu cliente, então, se você quiser olhar para o Vasco como administrado, como empresa, na verdade, é impossível você administrar o Vasco como empresa sem você olhar para o cliente. Porque não existe empresa no mundo que não olha para o cliente. Se a empresa não olha para qual é a demanda do seu cliente, ela não consegue prosperar em atividade nenhuma. E se a gente quer profissionalizar o futebol e olhar para ele como empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o torcedor como cliente. É isso aí, torcedor do Vasco. O Levin já está conversando aí com 2 pretendentes a compradores do Vasco. Então, irmão, não adianta não, nós vamos ficar batendo em cima de vocês, vamos ficar correndo atrás de vocês, o grande oráculo da colina, o grande VP de marketing que não faz nada pelo Vasco, só fica falando conversa, é um conversa fiada, fica só falando lorota, só abobrinha nas redes sociais, falando do futuro. Ele voltou com o Twitter dele, o grande oráculo VP de marketing, Vitor Roma, que tem que mais meter o pé dessa gestão que não faz nada. E também tivemos aí a grata felicidade de ver o Vasco ganhar de 12. Grande Vasco. É isso aí, a galera lá na copinha botando para quebrar. Ganhou de 12-0, um ótimo jogo, goleada, né? Então, a gente tem que torcer pelo Vasco, é dessa forma. E tem alguns cortes aí, o Levin falando aí do nosso grupo, Tropa Vascaína, o Leão dando aí parabéns aí pro meu grupo. Queria agradecer ao Cerrado pela participação, pelo convite de estar na live dele com o Leão, que era o entrevistado, e o Levin entrou depois da live, como é que foi, e depois, se quiser ver a live inteira, vai lá no Vascaíno do Cerrado e dá uma olhada. Valeu? Galera, tamo junto, segue o jogo e presta muita atenção no que eu vou falar pra vocês. Ô Vitor Roma, cadê a porra do dinheiro da Ambev, maluco? Não esqueci não. Tamo junto.